Olá pessoal, bem-vindos. Começando mais uma live hoje com esse tema do abuso. Hoje com uma convidada super especial, a Mairta, que trabalha com constelação familiar, reconhecimento, renascimento e memória. Bem-vindo a todos que estão chegando, é com muita alegria que recebo cada um de vocês para falarmos mais um pouquinho desse tema. Vou convidar a Mairta para poder se juntar. Fixando também aqui o assunto de hoje. Olá, Olá, Mairta, boa noite, boa querida. noite, boa Bem-vinda noite. à plataforma do Obrigado, cuidado. É com obrigado. muita alegria que a gente te recebe aqui nessa noite para falar desse tema, né, de certa forma um bocadinho desafiador Sim. e, né, e que muitas vezes fica silenciado aí na nossa sociedade. Então, bem-vinda, né, à contribuição e a esse coletivo, né, que está tentando romper esse silêncio social. Eu vou começar te convidando para você se apresentar, né? Eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para se apresentar. Gratidão, né, por estar aqui. Espero que eu possa contribuir, né, de forma bem alegre, né, para a gente Sim, olhar esse tema, para a gente pegar a força, né, que existe em tudo isso. E assim, está contribuindo com a plataforma do cuidado, né, que é, né, eu super torço, porque são todos colegas, né, profissionais de muita qualidade, que estão aí espalhando amor, né, por esse Brasil, por esse mundo digital, né, que amplia as possibilidades. Bom, eu sou Maírta Oliveira, né? Já disse, então eu tenho uma formação bem eclética, né? Eu comecei com a formação de biologia, depois direito, né? Passei um tempo na área de direito, em concursos, né? Advoguei, mas em dado momento a vida me colocou em xeque comigo mesma. Nesse momento eu busquei o autoconhecimento. E no autoconhecimento eu fui descobrindo, né, outros talentos, digamos assim. Então, eu fiz uma formação, além da psicoterapia normal, né? Eu fiz 10 anos de psicanálise, né? Então, isso me deu um chão para trabalhar também nessas áreas mais delicadas. Eu trabalhei com Renascimento por mais de 10 anos no Clube do Renascimento e hoje o Renascimento ele faz parte desse trabalho que hoje eu chamo Confluir, né? Mas é um trabalho que envolve renascimento, enquanto histórias de nascimento principalmente, constelação familiar e fluxonomia 4D, né? Porque a fluxonomia 4D foi onde nasceu o Confluir, onde eu consegui juntar esses pedaços, né? Porque eu já vim da biologia, a minha intenção primeiro era ser professora, depois veio o direito, e veio o autoconhecimento e as terapias, e as consultorias e as mudanças e que aconteceram primeiro na minha vida. Então, todas essas mudanças também faz parte do meu aprendizado. É minha grande pesquisa, é isso, mudanças e memórias, né? Porque acho que esses pontos são os pontos que eles ampliam o olhar. Quando você mexe com memória, quando você mexe com mudanças, né? Isso amplia o olhar. E as histórias, elas são esses, digamos assim, o fio condutor, né? O liame aí que conduz essa junção. Então, nessa minha vida de terapeuta, de advogada, de professora, de funcionária pública, né? Que também funcionária pública por 33 anos, hoje eu sou aposentada. E tudo isso me levou a uma série de conhecimentos, mas como eu falo da pedagogia dos corinhos, conhecimentos da vida, juntando com os conhecimentos teóricos, que eu gosto realmente de estudar,
E o autoconhecimento, eu acho que ele é a ponte mesmo para a gente juntar tudo isso, para a gente se juntar e para a gente se transformar. É uma longa e linda trajetória aí de muito aprendizado e eu não tenho dúvida que você vai conseguir, né, contribuir e trazer uma série de questões e aprendizados aí para a gente na plataforma do cuidado nesse dia de hoje, assim, né? Como sempre é um grande aprendizado. E a gente, Maírta, né, estamos construindo um pouco, né, desse assunto sobre abusos, partindo, né, dessa questão desde o rompimento do silêncio, né, daquele momento que a gente toma coragem de romper com esse silêncio que muitas vezes é, de certa forma, quase imposto a nível social. Depois estamos, né, tratando o tema como o reconhecimento, né, da gente reconhecer o que realmente aconteceu e como que se deu, como que a gente vai lidar e superar isso, né, a reescrita, né, nesse processo de superação e também, né, a luta social, né, e de trazer isso para o coletivo e para uma construção de uma nova sociedade, né. E eu queria que você comentasse um pouquinho assim, né? Eu sei que o foco maior seu acaba sendo nesse processo de reescrita e renascimento, né? E de aprender com o courinho, que deve estar todo mundo curioso aí para saber, né, o que é essa filosofia do courinho, e aí eu tenho certeza que você vai contar aí para a gente. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho de como que você enxerga, né, já que a gente está falando de constelação sistêmica e de sistema, como que você enxerga esse aspecto num contexto maior? Não como eu enxergo, mas como a constelação enxerga, né? Primeiro que é uma questão complexa, entende? Quando a gente fala de abuso, envolve muitas nuances, uma complexidade imensa. Então, eu acho um assunto que não dá para a gente esgotar por nenhuma das formas que a gente usa, entende? E eu vou te explicar por quê. Porque isso, por exemplo, a constelação familiar ela traz alguns pontos possíveis, mas é muito particular. Então, uma história muito forte como é a de abuso, é como se você olhasse ele aquele ponto, por exemplo, eu, o abusador. E aí você vai ampliando, né, as relações. Porque se nós não estamos só no mundo, a gente vive nessa rede, nessa complexidade, então ali não tem como participante da história apenas aquelas duas pessoas, entende? Assim, existe um contexto maior. Eu falo que tudo que a gente vai olhar, e por isso o abuso não é diferente, é ampliar a percepção. Ampliar a percepção. Sempre é ampliar a percepção. E essa percepção, ela é ilimitada, assim, como a verdade é ilimitada. Né? Agora que eu estou estudando mais e pesquisando mais sobre memórias, por exemplo, a gente vê muitas pesquisas relativas a memórias e vê o quanto é delicado a gente dizer que lembra disso, daquilo, ou que não lembra, o quanto essas lembranças elas podem estar misturadas com lembranças de ancestrais, elas podem estar misturadas com lembranças, com o imaginário da criança. Então, primeiro, a gente tem que entender que nada acontece, por exemplo, na constelação familiar, o Bert Hellinger traz, claro, que os sistemas familiares, eles funcionam a serviço da vida, né? A serviço de algo maior. Então, se há algo maior, nossa capacidade de percepção ainda é limitada nesse algo maior. Mas a gente vai abrindo percepção, né? E eu acho que falar do tema é muito importante. Mas é bem importante a gente desmistificar também algumas coisas que podem ser um peso para quem leva essa história. Porque, na verdade,
o ser humano, ele não evolui muito, ele não tem muita, diríamos assim, motivação para ir aprofundar a história que é ruim. Ninguém tem essa motivação, né? Então, quando a gente procura uma terapia, por exemplo, a gente não procura uma terapia porque eu quero saber ou lembrar, né? Assim como na constelação também, ninguém vai buscar uma constelação porque sofreu um abuso. A gente normalmente busca uma constelação quando você tem um sintoma, um problema que você está vivendo e dentro desse problema você pode chegar a essa memória. Mas não necessariamente se começa, né, se vai lá naquela história, vou lá mexer nessa história. Porque a memória, ela não tá... a memória é outro tema muito complexo, né? Assim, tem muitas nuances. As pesquisas, elas não chegam nunca a esgotar. A memória é um tema inesgotável e muito misterioso ainda. Ela extrapola mesmo a razão humana, a memória, né? Então, não tem como a gente colocar esses dois temas de uma forma assim, a constelação, a questão do sistema, que é complexo, o que é um sistema, né? Como é que um sistema funciona, e a questão da memória, que é também um tema complexo. Então, primeiro, um sistema, que quando a gente fala de constelação, a gente fala de sistema familiar, um sistema, ele é a junção de partes que se relacionam. Ou seja, um sistema não é só a junção das partes. Tipo, quando a gente fala do sistema digestivo, né? Aí tem aquelas partes que fazem parte do sistema digestivo. Mas elas não são só uma junção de partes. Elas são uma relação. Então, no sistema, o mais forte não é a junção, mas as relações que acontecem nesse sistema, né? Então, dentro de um sistema familiar, qualquer evento, todo esse sistema está sendo afetado. Então, é difícil olhar só com o nosso olharzinho humano, né, todas as nuances que envolvem essa história. Mas a constelação, ela traz alguns pontos, né? Então, dentro de um sistema, existe uma harmonia. E o sistema, ele tem a propriedade autorregenerativa. Então, ele se autorregula. Digamos, faltou alguém nesse sistema, alguém foi excluído desse sistema, outra pessoa do sistema familiar vai representar. Então, nesses casos, algumas hipóteses, porque, como eu falo, isso é muito pessoal, é muito da história daquele sistema, mas, por exemplo, a ausência da mãe, né, quanto à sua sexualidade dentro do casamento, isso alguém vai representar aquela energia e às vezes isso é a filha que vai representar. Às vezes a mãe ela está ausente daquele sistema por questões de ancestralidade, né? Algo que ela traz lá do passado dela. E os filhos, por que os filhos, né, representam? Eles têm os filhos eles têm esse amor cego pelos pais. Então eles se sacrificam pelo sistema. E por isso, dentro da constelação, não há um lado moral, um julgamento. Quando a gente trabalha com constelação, a gente se abstém dos julgamentos para poder entender as relações. Então, essa mãe também pode estar ausente por motivos, digamos, de uma ligação com, por exemplo, uma migração, né? Porque a gente sabe que todos nós, a maioria aqui, nós brasileiros, temos uma ancestralidade que migrou de outros países, né? Então, e essas pessoas não vieram porque queriam, elas vieram por necessidade. E o fato delas terem virem com necessidade, elas não puderam olhar para aquele passado. E aí a mãe ela pode estar olhando esse passado. Então, ela não está presente nesse sistema familiar. Então, essa questão de estar presente no sistema familiar, ela envolve inúmeras hipóteses, entende? Então, o ideal é a pessoa realmente buscar a sua história, né? A sua ancestralidade, ou uma psicoterapia também, para trabalhar isso, né? Porque o que eu vou falar em relação a tudo isso
É como que a gente leva, como que a gente vai levando essa história e por quê, né? Qual a motivação? Porque a gente precisa aqui motivar as pessoas a irem nessa história, senão ninguém vai, ninguém quer ir olhar coisas ruins. A gente quer, né? Porque é do ser humano buscar recompensas, né? E qual é a recompensa da gente buscar essa história? Primeiro, a nossa história a gente nunca vai excluir, né? E a gente carrega muitas histórias no nosso corpo, nossas e dos nossos ancestrais, e a gente carrega as histórias e as cargas emocionais dessa história. Aqui é que está o nó, aqui é que é o emaranhado, essa carga emocional da história. Porque a carga emocional, ela vem com julgamentos, né? E aí essa carga emocional vem os sentimentos, vem os julgamentos e vem as identificações. Onde eu fiquei presa. Porque o que é a identificação? Quando a gente julga, a gente já se identifica. A relação, só para ter uma ideia de como que acontece um sistema familiar e como que ele se organiza, ele não tem um lado moral. O sistema está a serviço de algo maior, que é prosseguir a vida. O vínculo que se estabelece, né, isso o Bert Helling fala sobre o vínculo que se estabelece entre a vítima e o abusador, e aí em qualquer crime, seja um assassinato, existe um vínculo que se estabelece e esse criminoso aí, seja em qualquer área, ele passa a fazer parte desse sistema familiar. Então, observa como é complexo, né, você lidar com essa história. Porque ele passa a fazer parte desse sistema familiar. Então, esse sistema, ele passa a ter dinâmicas de ajuste, de representações, a partir de quem está sendo incluído e quem está sendo excluído desse sistema. Você quer perguntar? Pode falar. O que eu fiquei pensando, assim, né, trazendo até um pouco da minha experiência, eu concordo com você que ninguém quer ir, né, atrás dessa história, né? Mas a sensação que eu tenho, né, é que quando a gente não vai atrás dessa história, é como se essa história fosse se espalhando, né? Esse então, aqui é o mesmo bônus. que Eu tenho que ir porque tem um bônus. Eu vou liberar coisas aqui na minha vida. E aí ela vai se espalhando, e se a gente não vai atrás desse espalhar, mais difícil vai ficando, né? Porque ela vai se espalhando mais ainda, né? E eu vejo que é uma oportunidade quando a gente rompe, né, com esse silêncio e traz essa história e procura pesquisar, procura entender, né, reconhecer, a gente vai como se fosse juntando os caquinhos, assim, é a sensação que eu tenho. Né? Pedacinhos que estavam soltos. Os pedacinhos, né, que estavam soltos, e quando esses pedacinhos estão, né, juntos, digamos assim, é como se ficasse mais fácil da gente reequilibrar mesmo essa história familiar, sabe? Eu queria que você comentasse até, porque assim, muitas vezes quando, né, eu recentemente escrevi, né, o e-book contando um pouco das histórias, inclusive motivando, né, mais pessoas a falarem sobre esse assunto, até porque eu acredito que é a partir dessa fala que a gente vai aprofundando, né, essas diversas camadas desse tema que são tão complexos. Então a gente traz uma visão sistêmica, porque o que está oculto, né, ele tem um peso, né? Isso tira o peso, né? Você começa a perceber que outras pessoas têm esse problema, tiveram. Mas uma das coisas assim que as pessoas mais comentam comigo é assim: nossa, mas como que você teve coragem de falar isso com a sua família? Ou, né, isso, de certa forma, como se fosse uma exposição dessa família que você está falando. Né? E tem muitas pessoas que comentam comigo que já escreveram sobre o assunto, que tem testamentos e testamentos escritos assim, né? E páginas e páginas escritas, né? Como a Cris trouxe na semana passada dessa importância da escrita, e teve outras pessoas que já comentaram comigo, mas não tem coragem nem de tornar público, né? E muitas vezes numa tentativa de preservação dessa família, né? Como se fosse uma preservação moral, digamos assim, né?
E E aí é isso uma preservação também se espalha. sistêmica, porque na verdade, quando lá ela já se colocou a serviço de proteger essa família. Então ela sai levando isso que eu chamo de forma de funcionar, que eu vou explicar um pouco como que isso funciona. Então, quando acontece um evento, toda a nossa história, que eu estava falando, nossa história, a gente não vai mudar. A história é a nossa identidade. Tudo que aconteceu com a gente, a nossa história, é a nossa identidade. A gente não vai excluir a história, a gente não vai apagar a história, mas a gente vai trabalhar a carga emocional dessa história. Porque quando algo acontece muito forte na nossa vida, ele tem uma... Assim, a gente coloca um julgamento e fica preso naquele julgamento. Então, você imagina, quando criança, aconteceu um abuso, teve um julgamento e eu fiquei presa naquele julgamento. Aquela pessoa, ela já se transformou, né? Ali, no instante, ela começou a guardar aquilo ali, ela começou a sofrer com aquilo ali. Ela perdeu a confiança no mundo, ela perdeu a confiança no pai, na mãe, muitas vezes, dependendo de como foi o contexto, de não se sentir protegida. Então, olhando esse ponto da criança, certo? Então, tá ali uma criança, ela se identificou e aí ela ficou presa naquele julgamento. E aí a vida andou, né? A vida andou, mas aquele julgamento, ela criou uma forma de funcionar a partir dali, né? Ela criou um sistema de defesa, ela criou uma forma de funcionar diferente a partir daquilo ali. E no sentido bom, no sentido ruim. É claro que como ela estava identificada com o julgamento, ela saiu levando só a parte ruim. Então eu falo que quando a gente vai olhar as nossas histórias, a gente também tem que pegar o bônus da história. Porque a história nós não vamos mudar, mas a carga emocional não é... Quando eu falo da carga emocional, não é no sentido, eu vou lá perdoar, eu vou lá, eu resolvi. Não, não tem algo a resolver. Tem uma carga emocional que ela é forte, porque tem uma criança ali. Então eu vou trabalhar não apenas a história, mas a criança como um todo. A minha criança que ficou ferida ali, ela tem que ser olhada como um todo, porque a criança, ela generaliza. O que ela julgou ali, ela julga para tudo. Então, qual é a questão que acontece lá na frente, que é o que eu falo, a pessoa nunca ela vem na terapia para olhar o abuso. Ela vem por quê? Porque ela está com um problema na vida dela. Quer dizer, quando os sintomas começam a ficar, porque você colocou aquilo no oculto. E tudo que é oculto no sistema familiar, ele vai vir à tona em alguma forma. Ele vem por sintomas, ele vem por doença, ele vem no fracasso financeiro, no fracasso profissional, porque ali tem todos um sistema de sentimentos que envolve medo, insegurança, culpa. Né? Então, tudo isso vai refletindo como sintomas. Então, é como se aquilo, ele não está fora de mim. Eu passei a ser aquilo, tá entendendo? Assim, a forma de funcionar é isso, assim. Eu passei a ser aquele evento. Ele está incorporado em mim. Então, quando a gente vai ressignificar histórias, é aí que entra a pedagogia dos corinhos. É o que eu falo que precisa passar por esse corpo. Porque se eu só entender, né? Eu entendi, eu perdoei, fica muito na cabeça. Mas isso não é uma coisa que tem uma mágica. Uma história forte na vida da gente, assim como todas as nossas histórias, elas são olhadas sempre em camadas. Nunca a gente deve colocar, eu já fui nessa história, já resolvi tudo. Por quê? Porque a gente bloqueia camadas. E aí eu trago o pensamento do David Bohm, que eu falei na outra live sobre isso, do pensamento sistêmico. Que o pensamento da gente, ele é em camadas. O universo, o tempo todo, ele se dobra e desdobra, que são as dobras holográficas, né? Que falam, o universo, a partir da física, né, quando ele estudou as partículas em movimentos, o que a gente vê? Que a vida, ela vive nesses movimentos. Por isso que o sistema não são essas partes estanques, são esses movimentos.
Mas a gente não olha, quando a gente olha a gente olha um fato estático. Porque nós não fomos educados para ampliar a visão. A constelação tem trazido muito isso, inclusive, para o direito sistêmico, né? Para a questão do criminal, hoje muito utilizada, porque amplia o olhar para um sistema. Né? Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter responsabilidade sobre aquilo, mas é quando a vítima também olha mais amplamente o seu lugar. Né? E ela percebe, principalmente o Bert Helling fala muito da cura pelo amor. Né? Quando ela sente o tamanho do amor que aquela criança tinha para se submeter, né? Para ela achar capaz de salvar todo um sistema familiar, é um amor muito grande. E a criança, ela tem isso, essa imaginação, esse amor imenso pelos pais. Os pais podem ser qualquer coisa, mas o amor que a criança sente pelos pais, ela sacrifica a própria vida. Então, olhar também esse outro lado, onde essa criança se colocou a serviço de algo maior, que ela não sabia. Mas ela saiu carregando uma culpa. Né? E aí o que eu falo é olhar essas histórias envolve muitas nuances. Envolve são trabalhos profundos, são processos. Essas histórias precisam ser vistas, revistas. Agora, uma coisa que o Bert Helling fala, sempre que há uma história muito forte como essa, tem um bônus também ali. E aí, quando você falou dos pedacinhos, o que acontece? Eu saio levando só um pedaço da história. Se eu saio levando só um pedaço da história, eu saio levando só um pedaço de mim. Uma parte de mim ficou presa lá, que eu não vi, eu só levei uma parte de mim. Então não se trata, quando eu falo de ressignificar a história, não se trata de olhar o abusador, de perdoar, de fazer... Não, se trata de você olhar qual é a minha parte oculta. Qual o bônus que eu não peguei dessa história. Né? Porque existia um amor, então assim, você vai soltando aquela culpa, colocando a culpa em quem tem, deixando ir a culpa para quem realmente tem, mas você vai acessando qual foi o ponto. Aquele ponto ali mudou a minha vida. Eu tive muito sofrimento, eu fiquei muito adulta, eu amadureci, eu perdi a inocência. Né? Isso tem prós e contras. Em toda história tem sempre dois lados. Toda história traz sempre esses dois lados. Nesse ponto, quais seriam os ganhos? Nesse ponto, essa criança cresceu, ela se desenvolveu mais sozinha, mas ela se desenvolveu com quais habilidades que eu ganhei a partir disso? Mais segurança de fazer as coisas só, mais proatividade. Tem uma série de coisas que vêm a partir dali também. São esses pontos que você vai juntando internamente. Porque quando você vai ver hoje, está fazendo falta. É aquele ponto que você deixou lá, que você não está reconhecendo. Porque eu só posso receber esse bônus se eu reconhecer ele. Pode perguntar, depois do próximo. É bem interessante, assim, né, Maírta, quando a gente vai pensando, né, eu queria ressaltar, assim, 3 pontos, assim, trazendo mais um pouquinho, assim, né, de história, né. Primeiro, essa questão de passar pelo corpo, sabe? E não ser só um pensar, assim, mentalmente, né. Eu já era adulta, tipo, e de ser isso em diversas camadas, assim, né. Eu sempre tive essa sensação, assim, corporal muito grande, né. E eu já comentei isso com você, mas trazer esse comentário aqui para todo mundo também, né, eu só consegui, digamos, romper com o silêncio e tratar de falar disso com mais leveza e trazer essa leveza, né, só depois que eu tive já tinha pensado, já tinha refletido, né, sobre todas essas questões, já tinha feito terapia, mas eu só consegui trazer a leveza quando eu tive uma vivência corporal mesmo, né, que ao longo de uma dança, né, era uma dança terapêutica, mas ao longo de uma dança eu senti como se fosse todas as sensações corporais mesmo, né? Então eu senti a presença do abusador como se estivesse revivendo aquela história corporalmente, sabe?
E isso foi um momento assim muito impactante, mas ao mesmo tempo, quando acabou, né, essa vivência e essa dança e tal, que eu vivenciei isso, que eu chegava até a ter a sensação de como se fosse o peso do corpo, né? Então, era realmente uma memória assim corporal de cada uma das células assim. E quando acabou, eu estava, lógico, que muito abalada de reviver isso, mas eu pensei, pô, agora eu sou adulta, né? Agora eu posso lidar com essa história de uma forma diferente. E aí eu vou vendo que isso acaba vindo, né, de diversas camadas e diversas sensações, então, e de diversos conhecimentos mesmo, né? Eu acho que com a minha experiência do abuso, né, como eu passei muito tempo, de certa forma, esconder, não era nem escondendo, não tendo essa coragem de denunciar a história, até pela pressão psicológica que o abusador fazia, né, ou se você contar, ou seu pai vai morrer, ou eu vou morrer, e aí eu continuava, né, nesse campo e nesse modo operante, digamos assim, de proteção e de ter que segurar essa história sozinha, né, e aí como eu passei isso por muito tempo segurando essa história sozinha, eu fui criando como se fosse uma experiência de que eu tivesse que lidar sozinha com as coisas, né, e que se eu tivesse que nunca estar só, porque estar só era como se fosse um risco, né? Então, e isso hoje eu vejo que teve o lado pesado da história, né? Mas me permitiu, a primeiro, criar uma série de habilidades mesmo, né? Porque como eu achava que eu tinha que resolver tudo sozinha, eu fui aprendendo um monte de coisa para poder me virar, né? E o fato de eu nunca querer estar só por só ser perigoso, eu estava sempre acompanhado de alguém. Então eu fui criando esse hábito da comunicação, de lidar em grupo, de lidar com coletivo, porque eu tinha que me adaptar ali no coletivo para não ficar abandonada sozinha, né? E aí você Então, desenvolveu essa habilidade, né? Olha só, é isso que é o sim, bônus das histórias, né? Eles têm sempre sim, esses bônus. E essa questão da memória corporal é muito interessante, porque quem resiste à mudança é o corpo. A alma, ela quer ir para o futuro. Então, nossa memória corporal ela é, digamos assim, a parte rígida do ego. Então, é muito interessante quando você trabalha numa terapia normal, uma terapia mais tradicional, mas você também trabalha uma terapia corporal, porque isso potencializa. Porque a resistência, é que eu falei, o corpo, ele criou uma forma de funcionar. Se você observar a pessoa que tem essa insegurança, esse medo, ela tem uma rigidez no corpo. Aí, se, por exemplo, ela vai fazer uma dança, ela vai perceber que o corpo dela não faz alguns movimentos. E é isso, inclusive o Hermógenes, né? Ele trabalhava muito isso na yoga, né? Movimentos, ele liberava muito o psicoemocional pelas posições na yoga, porque você mexe em músculos que estão ali guardados na memória. E quando eu falo da memória corporal, ela atua diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma memória corporal, você não poderia simplesmente, pelo seu comando da cabeça, dizer, olha, eu vou expulsar essa memória. Pode sair memória do meu corpo. Não. Primeira coisa, você tem que... Ou você tem um processo terapêutico desse nível em que, quando o corpo libera, é porque, na verdade, você já estava preparada para receber essa liberação. Então, normalmente, essa liberação, por exemplo, no renascimento, vinha muito através dessa lembrança forte, inclusive do peso, todas as sensações, né? E depois ela liberava. Você entra em contato e ela solta a memória do corpo. Então, essa memória corporal, como é do ego, ela traz o julgamento, traz todas essas coisas. Por isso que a terapia, quando você libera no mental e você libera nesse corporal, você tem uma liberação de um espaço para o novo mesmo. Assim, é como se você tirasse um lixo dali. Só que não dá para você fazer isso no mental, por quê? Porque o corpo resiste. Se eu tirar essa memória, eu funciono há 30 anos com essa memória, há 50 anos com essa memória. Você não consegue. É como se, ela é você. É como se você estivesse morrendo uma parte. Se você não tem noção, se você não faz isso acompanhado de um processo terapêutico, de alguém que possa
né, te conduzir nesse passinhos de mudar, você realmente pode entrar em pânico. E aí por isso que é tão difícil liberar a memória corporal. A outra forma de liberar a memória corporal é que a partir dessa história, eu sei a história mental, eu já conheço os sentimentos. Agora, como que eu estou funcionando a partir dessa memória mental? Por exemplo, ou dessa memória corporal. Eu posso ser aquela pessoa que tem medo, que acha que desconfia de todo mundo, né? Então eu começo a atuar no sintoma. Eu começo a mudar esse sintoma de ter medo das pessoas. Por exemplo, esse sintoma que você tinha de estar sozinha. Aí você começou a estar mais com grupos. Então você vai atuando no sintoma. É como se você fosse incorporando uma nova memória. E aí, naturalmente, a memória antiga vai conseguindo sair. O corpo vai liberando. Por quê? Porque tem uma nova. Porque quando a gente libera e não tem nada, é como se caísse num vazio. Por isso que tem tanto medo, por isso que as pessoas têm tanto medo. Nós temos, né, isso é do humano, de entrar em contato, de liberar essas memórias. Por isso que às vezes a gente precisa mesmo ser processual, precisa vir no nível mental, no nível religioso muitas vezes, dependendo da forma como isso como a pessoa tem na vida dela a religião, no nível corporal, então em vários níveis. Quer fazer alguma pergunta? Eu acho que é bem assim, né? Quando eu penso, né, nessas questões, eu acho que é bem importante, né, a gente ressaltar essa questão dos benefícios, né? Dos benefícios e das construções, assim. Eu vejo que e às vezes a gente constrói até por esses desafios mesmo, né, que você está colocando. Então, assim, eu vejo que em muitos momentos, né, eu estar, tipo, sozinha, criando alguma coisa, ou, né, passando por alguma dificuldade, por algum desafio, era como se eu voltasse para aquela insegurança da criança lá, né, que estava sozinha, Essa memória ela acuada fica no cantinho, atuando né. em outras áreas. Ela é que eu falo, por isso que Sim, a gente nunca deve achar, essa memória. Não, a memória, a nossa história, ela não vai embora. A gente vai diminuindo a carga nesses processos, à medida que vou incorporando novos. Mas ela vai estar ali funcionando um pouco. e de certa forma, né, mesmo que você ainda não conseguiu trazer isso para o corpo e liberar, né, quando você consegue ter já a consciência de que, não, essa insegurança que eu estou sentindo, de certa forma, é um pouco daquela sensação lá, e você pensa, não, mas eu não sou mais uma criança, eu tenho capacidade para fazer isso, né, eu falo que é muito interessante, assim, por exemplo, eu nesse projeto, né, novo de itinerâncias, né, sempre vem essa questão, e acho que quando a gente pensa, né, na própria ocupação do espaço público, assim, né, por esse feminino, sempre tem um pouco esse medo, né, como ser, sim, eu ser mulher sozinha, vai pegar a estrada sozinha, ou vai para uma cachoeira sozinha, ou vai pegar uma trilha sozinha, né, como se, tipo, lógico que tem um risco e que tem uma questão social envolvida, mas não, né, o não fazer isso, muitas vezes é um limitador mesmo, assim, que você se colocou, né? E você se colocou talvez por medo de acontecer de novo, ou aquela insegurança de novo. Mas quando você consegue ir, né, mesmo indo com Apesar medo, do né, medo, é isso que eu falo, você vai trabalhando em apesar do cima do medo, sintoma. Do sintoma e vai criando novas memórias. Porque quando eu vou, apesar do medo, o que eu faço? O meu corpo registra. Eu fui com medo, mas deu certo. Então, na próxima vez, eu já posso ir com medo, eu já tenho mais permissão. Então, você vai construindo memórias de momentos em que você está sozinha e se sentir segura. Então, é isso que eu falo da pedagogia dos corinhos. Por isso que não adianta só entender, a gente precisa ir vivendo, né? O que você está trazendo é a vivência em cima dos sintomas. E quando o sintoma vem, aí sim, porque olha só, quando você não conhece o sintoma, ele atua em você como um programa. Você nem sabe que ele existe, mas ele manda na tua vida. Mas quando você conhece qual sintoma que eu tenho a partir dessa história, aí você tem o poder de escolher. É aí que entra o poder pessoal. Por isso que resgatar lá na história tem esse outro bônus, é pegar o seu poder pessoal. Então vem aquele medo, vem aquela insegurança, você respira e diz, espera aí, corpinho, isso aqui é lá,
daquela história lá. Agora, a gente pode escolher fazer diferente. Então, aqui, eu estou usando o meu poder pessoal para decidir. Eu não sou mais... porque a forma de funcionar que eu levei lá, ela atuava como se fosse o inimigo oculto. Eu nem sei que tem essa forma de funcionar e fico funcionando. Agora, eu escolho. Eu sei que a memória está lá, ainda atuando, porque foram muitos anos, não é uma mágica. Mas eu consigo olhar para ela e não ser guiada por ela. É exatamente o que você trouxe. Eu olho e vejo a minha criança e falo, agora eu sou adulta, agora eu decido, não mais você. Né? E eu acho que tem um aspecto assim que é bem importante, assim, que eu percebo, é que muitas vezes a gente, tipo, o difícil de sair, né, desse programa e de reprogramar, digamos assim, essa memória, né, não sei se poderia falar assim, mas o difícil que eu vejo é que, de certa forma, o sistema que está rodando você já conhece, né? E muitas vezes, quando você vai, é confortável. Né? É confortável. E o outro, você não tem nem ideia de como que é, né? Mas aí você tem que se permitir essa experimentação, né? Porque se você não se permite essa experimentação, não tem um movimento e é como se aquele sistema ficasse estagnado ali naquele ponto, realmente, né? É isso Você que a gente não fala da consegue... zona de conforto. Às vezes a gente pensa que a zona de conforto é uma coisa fofa, né? Confortável. Não, a zona de conforto é só aquilo que você conhece e já está acostumado. Então tem uma memória, tem uma forma de funcionar terrível aí, mas você já conhece, então o corpo, ele não quer ir, é ele. Por isso que a memória corporal, ela atua bem nessa parte aí, da mudança para o novo. Porque não basta eu querer mudar na minha cabeça, não basta eu querer uma nova profissão, um novo projeto, se o meu corpo resiste. Então, o meu corpo precisa estar acostumado a fazer, a atuar no desconforto. Por isso que a gente precisa atuar no desconforto, nos pequenos desconfortos do dia a dia. Às vezes acordar cedo é desconfortável, mas é um desconforto, você vai. Então os pequenos desconfortos ajudam a deixar esse corpo com segurança de ir para a zona de desconforto. Porque a resistência é essa. Então a zona de conforto não é uma coisa fofa, é uma coisa apenas que eu conheço. Eu já estou há 50 anos funcionando assim com essa memória, e como que eu vou jogar ela fora? Por isso que eu falei, se você joga essa memória, não sair, não lembro mais, não quero mais, não dá para fazer isso, porque você está jogando você mesmo fora. Isso vai fazer falta. E quando eu queria que você comentasse assim, né? Porque, como você diz, a gente é uma partezinha do sistema, né? E tem diversas outras partes e diversas outras relações, inclusive, que são tão importantes ou mais importantes do que a pecinha em si, né? E quando a gente consegue, de certa forma, fazer esse movimento, né, de reescrita, digamos assim, né, de certa forma a gente também influencia, imagino eu, todas as outras partes do sistema. Todo o sistema. Você estava ali segurando um ponto de equilíbrio daquele sistema, porque o sistema estava desequilibrado. Mas ele também não podia seguir o fluxo dele, porque você também estava aprendendo. Então você não só se libera, você libera todo o sistema para que ele flua, né, dentro da essência dele. E é interessante, assim, porque essa questão de fazer parte do todo, de olhar o todo, quando a gente olha pela questão da memória, por exemplo, a memória tem 1000 nuances, né? Física, tem a questão psíquica, por exemplo, quando você tem um trauma, todo o psiquismo, ele funciona naturalmente para bloquear aquela memória, né? Tem outras questões de memória, por exemplo, que são essa transmissão intergeracional, transgeracional, né? Em que eu posso ter uma memória, por exemplo, eu já tive clientes de renascimento que tinham fortes memórias corporais de abuso. Então, durante o renascimento, vinha como se ela estivesse realmente sofrendo um abuso muito grande, ela ficava, né, como se fosse mesmo sendo agredida e tudo. E ela não tinha nenhuma memória, nem ela pesquisando, não tinha nenhuma memória de abuso. Então, muitas vezes, a gente carrega no nosso corpo memórias de abuso que são dos nossos antepassados.
Então, é também interessante a gente olhar tudo isso com certo, sabe, conseguir sair, né? Por exemplo, esses dias eu estava estudando, tem uma pesquisadora, que ela inclusive é uma psicóloga cognitiva e que trabalha mais na área criminal, que o estudo dela é exatamente só, a pesquisa dela é só sobre isso. Crianças que têm imagens, né, cenas muito claras de que aconteceu algo, e toda pesquisa investiga e não há nenhum indício de que aquilo aconteceu. Né? E esses dias, uma pessoa que eu estava atendendo, ela falou que ela tinha uma imagem clara, que ela inclusive trabalhou na terapia e tudo, que ela tinha sido, que a mãe tinha dado uma surra nela de cinto. E ela foi, e outro dia ela foi investigar, nunca aconteceu isso. Então, a nossa memória, a gente não pode também colocar a nossa vida, porque se a gente fica lá nesse julgamento, presa a isso, a gente deixa a nossa vida presa, e muitas vezes o que envolve todo aquele evento é muito maior do que a gente consegue enxergar. Isso não quer dizer que a pessoa não deve falar, não, ela deve falar, ela deve buscar terapia, ela deve buscar as vias judiciais, né? Se ela está ali frente a frente com aquilo, não excluindo tudo isso, mas eu estou colocando o bônus também de você se liberar e deixar ir, porque o que acontece? Você está no julgamento, você vai levando um vínculo com essa pessoa. Então você não está liberando, ele está liberando você e devolvendo a culpa para quem? E o que ele vai fazer? O que os outros? Não importa. Quando você sai daquele papel, porque você ali você estava exercendo um papel, né? Muitas vezes é a substituição da mãe. Então, normalmente a pessoa, ela é aquela pessoa que tem aquele sintoma de ser maior do que a mãe. Quando você é maior que a mãe, você não recebe a energia da vida. Então, a sua vida vai ter outras questões, né? Outros empancamentos aí, né? Outros bloqueios. Né? Por isso que eu falo, normalmente essas histórias vêm ou quando a gente está atuando nos sintomas, como você estava atuando nesses sintomas, né? Veio essa questão corporal, que é muito forte, e você começou a atuar nos sintomas. Isso vai desbloqueando. Ou vem pelos sintomas, ou ela vem quando você está com alguma questão, que às vezes nem tem nada, você acha que nem tem nada a ver com aquilo. Mas quando você vai para a terapia, você encontra aquele ponto. Porque, na verdade, como ele está atuando em você, ele é você. Né? Então, assim, você leva essa identidade para a vida profissional, para o seu casamento, para a relação com amigos, relação com o cliente. Porque, normalmente, ela estava fazendo aquilo para salvar a mãe. E aí, aliás, ela se submeteu para salvar a mãe. Então, você imagina, eu vou querer salvar o cliente, então eu saio projetando isso, quando eu não olho, eu saio projeto no patrão, eu vou querer ser aquela pessoa que faz tudo por todo mundo, eu vou querer salvar meus amigos todinho, eu vou ser essa pessoa que dá e não consegue receber, porque eu estou num processo de salvar, e não num processo de trocar relações de equilíbrio com as outras pessoas. Então, vai projetando em todas as áreas da vida. E esses sintomas, eles são o que levam muitas vezes, o que motiva a gente a dizer, não, chega, eu quero mudar a minha vida. Sim. E um outro aspecto assim que você comentou, né, e que eu acho que é bem interessante assim de ser tocado é essa memória até do imaginário, né? Uhum. Eu lembro que na minha infância, assim, quando tipo talvez uns 2 anos de quando eu comecei a ser abusada, né? Eu acho que tinha, hoje analisando, eu analiso como se tivesse tido essa quebra de confiança mesmo e um pedido, né? Quase que um grito de me ajudem, olhem o que está acontecendo, né? E aí eu comecei, sabe, como se eu tivesse correndo outros riscos mesmo. E aí eu comecei, tipo, às vezes eu construía assim no imaginário de que eu estava voltando da escola sozinha e o pessoal da casa da frente, o vizinho da frente fez isso ou aquilo e pegou uma corrente e ele estava com a corrente na mão e ia me pegar, ia me prender,
né? E aí eu chegava em casa e contava, tipo, isso para minha mãe, e eu acho que hoje, analisando, era como se fosse, assim, um inventar dessa história numa expectativa de que as pessoas fossem acreditar nessa história e fossem defender, né? E fosse... A intenção que a criança, o que caracteriza a criança nessa fase? Ela precisa do olhar da mãe e do olhar do pai, né? Então, quando acontece um abuso, ela diz, eles não estavam olhando para mim. Então, eu começo a também ter esses comportamentos para que eles olhem para mim. Só que o que acontece é isso, você fica presa nessa camada da infância e você sai na vida funcionando com essa criança. Porque como eu não liberei aqui, eu saio funcionando como essa criança que quer ser vista, que quer ser amada, e que aí ela fica aquela pessoa carente, que acha que o cliente é que vai suprir a necessidade dela, ou aquela professora, ou aquele professor. Então ela vai projetando essa carência. E essa carência que é o que a gente faz, o que a gente vê muito atuando dentro do mundo profissional, adultos com atitudes, eu não diria nem serem infantis no sentido de irresponsáveis, não é nesse sentido, é infantis no sentido de querer ser visto, de querer um papai, uma mamãe, alguém que venha cuidar, entendeu? Essa carência de um cuidado que leva para o trabalho, mas é um cuidado distorcido, é um cuidado doente, não é esse cuidar adulto, né, de trocar, de colaborar, entendeu? E isso a gente vê muito hoje com os nossos sistemas de colaboração e de grupos, né, onde ainda as pessoas estão atuando nesse nível de buscar uma coisa fofa, linda, papai e mamãe que vão cuidar de mim, alguém que vai me cuidar. Então esse olhar acaba levando. E é muito do que a gente ficou presa nessa identidade, né, esse esperar do pai e da mãe, que é muito o que o Bert Helling fala, né? O Bert Helling fala, a gente deve tomar a vida do pai e da mãe. Tomar a vida é mais do que receber só a vida. Tomar é um sentido amplo, é o sentido de eles me deram a vida, eu já tenho tudo, eu não preciso mais nada do pai e da mãe, né? Porque a criança, ela precisa sim, da mãe e do pai, mas o adulto não, né? Mas eu levo essa carência da criança para a vida adulta, entendeu? Nesse sentido de estar funcionando assim, querendo atenção, né? E a gente vê muitos adultos assim, essa relação de querer mais atenção, querer se sentir que não é reconhecida, aquela coisa doída, né? Que é o que a gente tem muito nos conflitos. Sim, eu queria, né, perguntar se o pessoal que está aí assistindo tiver alguma pergunta, né, sinta-se à vontade aí de colocar a pergunta aí para a Mairta, né, para a gente ir trocando, e queria, inclusive, né, já fazer o convite de quem quiser, né, baixar o e-book, né, que conta um pouquinho da história e um pouquinho dos aprendizados, né, das primeiras camadas de aprendizado, né, eu até coloco no e-book que é o início da conversa, né, porque é isso, né, Mairta, são Todo dia vai se camadas abrindo e novas mais camadas, camadas, né? novas páginas, né, para Novas poder a gente ir páginas. escrevendo. E, Mairta, né, a gente acabou conversando muito aqui, né, do abuso sexual infantil, assim, né, mas nas nossas lives a gente está trazendo, né, de uma forma generalizada esse abuso mais amplo, né, e o abuso racial, o abuso pela orientação sexual e todos os outros abusos, né. Quando a gente pensa, né, por exemplo, pegando o racial, que vem dessa questão um pouco, né, da cultura mesmo, que, né, e da história, né, meio histórico, como que você enxerga isso, assim, como que né, a constelação enxerga esses ser colocado à margem, né, a nível social mesmo, e esse desequilíbrio, né, de certa forma, assim. Olha, na verdade, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa migração muito forte, né? Os escravos. Então, todos esses sistemas, eles trazem, por exemplo, uma pessoa que sofre um preconceito racial, né? Ela não é só a dor dela,
entende? Tem uma dor de todos os ancestrais ali. Então, a gente tem memórias muito fortes no Brasil dessas imigrações sofridas, né? De gente que veio por causa da guerra, que nunca mais voltou para ver os familiares, nunca mais voltou para sua terra natal. Então, tem muita dor envolvida em todo esse sistema social nosso aqui, porque foram muitas migrações. Então, a questão do preconceito enquanto, né, legislação, mas dentro de todo, quando a gente olha esse todo, tem muita dor envolvida. E essa dor, ela também se transforma em raiva, em violência. Então a gente só o negro que foi sofrido, mas o branco também veio também da mesma, né? As migrações também foram sofridas. Não é a mesma coisa, é uma outra dor, mas é dor. Então o que eu vejo é que não dá para tratar assim as dores, né, no social, mas dá para a gente, se cada um de nós olhar suas dores e limpar, pelo menos eu não vou projetar no outro. Eu não vou projetar a minha raiva no outro. O que a gente vê é que é difícil ainda. As pessoas olham mais para fora do que para dentro. Então, continuam projetando. Então, é por isso que é difícil mudar essa questão social. E, às vezes, quer mudar fazendo compensações. E, sistemicamente, a compensação é tipo que a gente fala, o remendo é pior, entende? Que a compensação também não é equilíbrio. Né? Não vai restaurar, porque a história é a história, ela já aconteceu, né? Então, assim, essas compensações geram outras dores, porque eu também nesses estudos que eu estava fazendo de memória, eu vi uma coisa muito interessante, por exemplo, num dado país onde houve guerra, onde houve questões políticas, guerras políticas, né? E que eles instauraram, tipo aquele que teve instaurado aqui no Brasil também, a Comissão da Verdade, né? Então, essa coisa de indenizar, e que eram, né, as vítimas, então foram ouvir as vítimas, né, desse outro sistema político. E muitas das vítimas tinham raiva disso, porque elas não queriam ser vistas como vítimas. Elas se sentiam ali como heróis, pessoas que estavam resistindo, que estavam batalhando, elas não queriam receber esse. Então, é muito delicado quando a gente olha para o todo e e faz um julgamento geral, entendeu? Então, a gente deve olhar o social como social. Mas essas mudanças mais profundas, elas precisam acontecer profundamente em nós. Né? E quanto mais pessoas puderem acessar essa consciência e fazer a sua transformação pessoal, lógico, teremos relações melhores. Isso independe, que é o que eu falo, não é a história. A história é a história, a gente não muda. É a carga emocional que vem junto com a história. E essa carga emocional, quando ela não é trabalhada, então ela é uma bomba. Ela é uma bomba mesmo. Ela sai fazendo estragos. Eu acho que, mas eu ia pensando, colocar um né, ponto, Simone, que você trouxe aí, que eu acho que é importante, mas eu acho que eu esqueci. Que você estava falando, eu ia falar, não era em relação a isso aí. Vou tentar lembrar. Pode falar, vou lembrar aqui. eu acho que essa questão da compensação, assim, é algo interessante, assim, da gente pensar também, né? Muitas vezes, estatisticamente, né, quando a gente olha um abusador, por exemplo, né, ele muitas vezes foi abusado também, né? Uhum. E pelo menos eu, leigamente, digamos assim, interpreto isso quase que como uma tentativa dessa compensação, né? Eu sofri, eu também posso fazer, né? E eu sei querer trabalhar a cura, digamos assim, como se fosse com a mesma moeda, né? E E outra isso questão é o é algo julgamento. Às vezes a complexo. gente julga uma coisa num contexto, com o contexto de hoje, vai julgar lá atrás. A gente não pode fazer isso. Porque a história, ela precisa se manter como ela era dentro daquele contexto, senão não é uma história. Agora, o que eu acho importante, que era esse ponto que eu ia falar, o que falta, eu acho, trabalhar muito mais nesse social, são as histórias ocultas, mas não essa história oculta generalizada, mas as pequenas histórias.
né? E a história oral, graças a Deus, ela está tomando um rumo incrível na pesquisa. A história oral, ela vai buscar aquelas histórias das pessoas comuns, né? Então, assim, a gente tem na história a história oficial, né? O que o exército fez, como é que foi lá a guerra e tal. Mas e aquelas pessoas que foram, que voltaram, os anônimos, né? Esse é o oculto que precisa ser conversado, que precisa trazer à tona. Então, o que vai curar é a gente acolher as histórias, mas não é apagar a história, não é julgar a história, é acolher todas as histórias como elas são, sem julgar se é verdade, se não é verdade. Isso que é o bonito da memória. É a gente perceber que a memória, ela é um movimento, ela é um fio. Você não precisa dizer se a memória é verdadeira ou não. Ela é a memória, ela está atuando em você. Se ela é verdadeira, se ela não é. Não é para ficar preso, mas é para pegar o fio dela e conduzir para o futuro. Memória é aquele fio que vai do passado, presente e futuro. E às vezes a gente não consegue olhar esse futuro porque também não consegue dar passagem para essa memória. A gente fica julgando, excluindo, apagando, isso é feio, e a gente fica fazendo esses julgamentos e fica mais preso nesse passado, né? Então é uma compreensão que envolve muita coisa, né? Envolve muito trabalho pessoal. Eu sou dos passinhos de bebê, né? Eu sou da pedagogia dos corinhos e dos passinhos de bebê. Eu acho que a gente dando passinhos de bebê na nossa vida, a gente está fazendo uma grande contribuição para esse mundo. Porque se eu não acolho a minha história, eu nunca vou acolher a do outro. Se eu julgo a minha, do jeito que eu funciono comigo, eu funciono com o outro. Se eu julgo a minha história, isso aqui é errado, isso aqui, eu vou julgar do outro também. Né? Então, essa forma de funcionar, de acolher mais as histórias, ouvir mais as histórias. E com esse acolhimento das histórias, Maírta, né, que a gente vai chegando aí ao fim, né? E aí eu queria te agradecer muito, né, por esse acolhimento, né, da minha história, né, que eu acho que o primeiro texto que eu postei, você foi a primeira pessoa a me procurar e acolher, né? Então, queria te agradecer e agradeço também, né, em nome de todo o coletivo da Plataforma do Cuidado, essa participação sua, né, aqui nesse coletivo também, né, uma primeira de muitas que eu tenho certeza que virão por aí em N camadas, né, mas é com muita alegria que a gente te agradece também. E deixar os minutinhos aí finais, né, para você se despedir aí também. E obrigado a todo mundo que está assistindo e que acompanhou, né, ou que vai assistir. Espero que a nossa conversa também contribua, né, para o acolhimento das suas histórias. Eu quero agradecer também, né? Foi maravilhoso estar aqui. Eu falo que eu aprendo falando. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho a oportunidade de aprender. Porque, às vezes, eu estudo tanta coisa, mas é quando eu falo que eu elaboro. Então, assim, as lives têm sido isso. Eu estava muito calada ultimamente. E eu preciso falar, porque eu percebo que quando eu falo, eu construo novos pensamentos. O fato de eu estar falando aqui, eu planejei um monte de coisa, mas quando eu falo aqui, eu já construo outras coisas. Eu aprendo muito e a minha linguagem ganha muita estrutura quando eu exercito, né? A coisa da pedagogia dos corinhos, é falando, passando pelos corinhos, que o conhecimento consegue ir se estruturando em mim. Por isso sou muito grata pela oportunidade. Venha falar todas as vezes que a gente está sempre disposta a te escutar. Podemos fazer aí N lives aí para ir aprendendo e sistematizando aí esses conhecimentos. Tá? E muito obrigado ao pessoal aí que está falando que as falas foram muito transformadoras. Obrigado. Né? A intenção é a gente ir dando os passinhos, né? Obrigado, isso. Débora, também, que está por aí. E é isso. Um grande beijo. Beijo.